Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. A nossa aula de hoje nós vamos estar fazendo um coelho, tá? Ele é temático, estamos aí, né, próximos para celebrar o momento da Páscoa. Então eu trouxe este enfeite, tá bom? Para vocês estarem confeccionando. Ele é todo em tecido tricoline algodão, porém vocês podem utilizar o que vocês tiverem aí na casa de vocês de retalho de tecido. Não precisa muito, tá bom? Não é um coelho grande, é para estar enfeitando, decorando, agregando aí, né, em algum trabalho que vocês realizam, né, neste momento. E vamos precisar também dos seguintes materiais para estarmos confeccionando o nosso coelhinho. Vamos precisar do molde, tá? Esse molde é o mesmo que fizemos o nosso envelope embalagem, tá? Tenho aí a minha aula gravada no meu canal. Nós fizemos uma aplicação deste coelho e o mesmo molde, tá? Do envelope embalagem é que nós vamos estar confeccionando hoje o nosso coelho. Vamos precisar de uma caneta, tá? É uma caneta mágica, tá bom? Ela apaga com o calor do ferro, porém, quem não tiver pode estar utilizando uma caneta ou um lápis 6B. Caso vocês utilizem uma caneta que não seja essa que apaga com o calor do ferro, procurem estar riscando bem delicadamente no tecido de vocês para não marcar e não danificar o tecido de vocês. Vamos precisar também de tesoura, linha, agulha, porque o nosso coelho, tá? Nós vamos estar trabalhando com a costura interna, tá? A costura vai ser ao avesso, tá bom? Não vai aparecer a costura do lado de fora e nós vamos estar fazendo essa costura manual. Porém, quem tiver aí uma máquina de costura pode estar fechando o seu coelho na sua máquina de costura, tá bom? Eu sempre trago aqui as minhas aulas fazendo a costura com linha e agulha, tá? Porque muitas ainda não têm aí a sua máquina de costura, não tem como ter acesso a uma máquina de costura, e aí eu trago, tá, essa oportunidade de estar realizando aí a confecção das suas peças em tecido, costurando manualmente, tá bom? Sempre aí procuramos estar fazendo o pontinho, que eu costumo chamar o pontinho de máquina, que é o pontinho atrás. Ele é bem fechadinho, não aparece do lado de fora da sua peça. Ou também o pesponto. O pesponto, procurar fazer ele bem próximo um do outro, tá? Com pouquíssimo espaço entre um ponto e outro, e pontos pequenos, para que não venha abrir e nem aparecer do lado externo da sua peça, ok? Vamos precisar também de tesoura, né, para fazer o corte. Vamos precisar de cola de silicone, porque nós vamos estar colando alguns adereços, tá bom? Vamos precisar de florzinha de tecido, rendinha, pomponzinho, tá? Esses aqui eles já vendem pronto, porém vocês podem estar fazendo com lã também, o pompom de vocês. Vamos precisar de sisal, tá bom? Para estar também aí decorando o nosso coelhinho. Os retalhos de tecido vai ser para estar confeccionando, montando a nossa peça, e retalhinho também porque eu vou estar fazendo uma roupinha, tá? Para o nosso coelhinho, ok? Os retalhos de tecido, como eu falei, vocês podem utilizar aí o retalho que vocês tiverem em casa, tá bom? Não precisa sair para comprar. A gente sempre tem aí retalho de tecido que sobra de algum trabalho maior. Procurem sempre estar guardando esses retalhos de tecido, porque vamos sempre estar utilizando aqui nas nossas aulas, tá bom? A cola de silicone vai ser para estar colando esses adereços, ok? Vamos precisar de fibra siliconizada para fazer o enchimento, porque o nosso coelhinho vai ser cheinho, então vamos precisar da fibra, ok? E aí vamos dar início aí à nossa aula de hoje. E para desvirar, meninas,
para quem não tem o vira-bonecas, eu indico estar utilizando um canudo, tá bom? E eu tenho aqui um palito, tá? Esse palito aqui, ele é utilizado para estar utilizando no sushi, tá bom? Esse eu ganhei e aí eu estou utilizando ele. Porém, quem não tiver também esse palito aqui, pode utilizar também aí para estar se auxiliando junto com o canudo, uma ponta de pincel. O pincel também é muito válido, eu já tenho aí também em algumas aulas anteriores, né? Com peças que precisa estar desvirando pro lado direito, utilizando o canudo com o pincel, ok? E aí nós vamos dar andamento aqui à nossa aula. Vamos precisar também de elastano, ok? Eu utilizei na roupinha do meu coelhinho elastano, porém vocês podem utilizar para franzir a roupinha, né? Porque eu vou utilizar para franzir a roupinha. Vocês podem utilizar também a própria linha de costura, porém procurem utilizar sempre 2 fios, tá bom? Na agulha de vocês, que é para no momento em que vocês puxarem para franzir e fechar a roupinha, não arrebentar a linha de vocês. Caso vocês não tenham uma linha mais reforçada, 2 fios de linha. E caso não tenha também aqui o elastano, ok? E aí nós vamos aí dar sequência à nossa aula de hoje. Só vou retirar aqui os materiais para darmos início. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sirlene, sou artesã, sou instrutora de arte no serviço social, tenho aqui o meu canal, toda semana eu trago aqui uma aulinha nova para vocês, peças super fácil de estarem confeccionando, material de baixo custo, porém são peças que vocês podem estar aí utilizando para decorar a casa de vocês, o ambiente de algum outro tipo de trabalho que vocês realizam, presentear, podem estar fazendo simplesmente como hobby, adquirindo como uma atividade para vocês se distraírem, relaxar, porque o artesanato ele proporciona aí, né, momentos de relaxamento, de alegria. Vocês podem estar comercializando, porém procurem estar sempre fazendo a peça de vocês, independente de ser voltado para tecido, voltado para papelaria, reciclagem, que é o que eu tenho trazido aqui para vocês como conteúdo. Procurem estar fazendo aí, né, com dedicação, fazendo com um bom acabamento, tá bom? Para que vocês possam aí também estar comercializando para quem desejar, ok? Tanto é que o coelhinho vocês podem agregar aí, né, para quem trabalha com chocolate. Nessa época vocês podem estar montando as cestinhas, as caixas, né, as boxes de vocês. Vocês podem estar agregando esse coelhinho, ok? No trabalho aí de vocês, podem estar dando como uma forma de mimo para as clientes de vocês, tá bom? Então agora nós vamos dar aqui continuidade à nossa aula. Eu peguei aqui esse retalho de tecido para demonstrar para vocês aqui, ó, um retalho, tá? Olha, até compridinho. Nós vamos medir aqui, mais ou menos, no tamanho do nosso coelhinho, deixando algumas sobras, né, na parte inferior, na parte superior e nas laterais. Vamos centralizar aqui o nosso coelho. Eu vou aqui retirar um pouco desse tecido, ok? Arrumar aqui o meu tecidinho. Eu gosto de trabalhar muito com tecido rasgado, tá? Que ele vem bem certinho. E aí o que eu vou fazer? Antes de centralizar o meu molde no meu tecido, lembre-se que nós vamos estar utilizando tecido duplo, ok? Eu vou cortar aqui no meio o meu tecido para vocês verem que eu vou utilizar aqui um tecido duplo. Tá bom? Aqui, ó.
eu vou unir direito com direito, tá? Ó, são duas partes do meu retalho de tecido, tá? Ele é duplo, vou unir direito com direito, posicionei aqui na mesa uma parte do meu tecido, vou posicionar sobre ele, unindo o direito com direito. Aí eu venho em seguida, posiciono aqui, ó, no centro do meu tecido, o meu molde do coelhinho, ok? E aí, com a minha caneta, eu vou transferir esse molde para o meu tecido. Feito isso, eu vou, então, iniciar a minha costura, ok? Eu já tenho um aqui, ó, já bem adiantado, para finalizar com vocês, tá bom? Esse aqui eu fiz no tom azulzinho, olha só, tá? Costurei ao avesso, do lado avesso, ó, direito com direito, duplo, esse é azulzinho. E aí, o que que eu fiz? Eu dei início à minha costura aqui, né, nessa curvinha da barriguinha, de um dos lados da barriguinha, essa curvinha aqui, ó, entre a barriga e a cabecinha do meu coelho. E aí, eu vim costurando ele, tá? Vim fazendo aqui um pesponto em todo o contorno do meu desenho, que eu transferi aqui pro tecido. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz pontinhos, tá? Bem próximos um do outro. Eu fiz um pesponto, porém bem próximo um do outro, tá bom? Que é para não abrir do lado de fora. Tenho alguns vídeos gravados também com um pontinho que eu chamo pontinho de máquina manual, que é o pontinho atrás. Vocês podem estar aí entrando no meu canal, tá? E assistindo esses vídeos que eu explico detalhadamente para vocês como que eu faço esse pontinho atrás, tá bom? Então, eu indico vocês estarem aí assistindo os vídeos anteriores de costura criativa, onde eu faço aí algumas peças com um pontinho atrás. Aqui eu fiz o pesponto, tá bom? É super rapidinho, super fácil de fazer. O que que eu fiz? Eu iniciei a minha costura, fiz o nozinho na minha linha, entrei no tecido com a minha linha, dei início ao primeiro ponto, entrando para fora do tecido, e aí eu venho fazendo os meus pontinhos, tá? Sempre procurando dar espaço. O pesponto nada mais é que você entrar e sair do tecido, ok? Entrar e sair, deixando o espaço. Aqui, como eu vou desvirar minha peça, vocês procurem dar o mínimo de espaço possível, fazer um pontinho bem fechadinho, um pontinho bem estreitinho. Aí, aqui eu já vou finalizar a minha costura, tá? O pesponto também eu tenho aí alguns vídeos gravados, também feito aí, né? A costura interna com o pesponto também, que eu explico bem detalhadamente para vocês. Mas o pesponto também não tem segredo. E aí, agora eu vou finalizar aqui a minha costura. Vou arrematar aqui a minha costura, dando aqui um nozinho para finalizar aqui. Vou retirar a minha linha, minha agulha e está pronto, ok? Fechei todo o meu coelho, utilizando como ponto o pesponto, ok? Agora eu vou refilar, removendo, com o auxílio da minha tesoura, eu vou remover o excesso de tecido, deixando uma margem aí de meio centímetros, mais ou menos, para que eu não venha pegar a minha costura, ok? Olha só. Eu estou refilando, tirando todo esse excesso de tecido, deixando uma margem de meio centímetros para fora da minha costura, procurando não pegar a minha costura, para que eu não venha perder esse trabalho. E aí, no momento em que eu estou removendo esse excesso de tecido, eu procuro
obedecer as curvinhas, ok? Eu vou obedecer essas curvinhas deixando a margem de meio centímetro mais ou menos. E aí eu venho refilando, né? Obedecendo sempre aqui as curvinhas. Procura não entrar muito nas curvinhas, que nós vamos trabalhar aí nessas curvinhas dando uns piques nessas curvas, para quando nós desvirarmos o nosso coelhinho, não fique aí a costura toda encolhida nessas curvinhas. E aí, está aqui costurado, fechadinho o meu coelho, tá? Tirei todo o excesso de tecido fora da minha costura com uma margem de meio centímetro. E aí eu tenho aqui curvinhas entre uma orelhinha e outra, aqui ó, entre o meu rostinho, orelhinha e corpinho também tenho curvinhas. Tenho curvinhas aqui ó, nas minhas perninhas e embaixo também eu tenho curvinha. O que eu vou fazer? Eu vou fazer pequenos picotes com a tesoura nessas curvinhas, tá? Ó, venho no meio da curvinha e venho nas laterais dessas curvinhas fazendo pequenos picotes, procurando não pegar a costura, porque se pegar a costura vai abrir. Por isso que é importante que vocês deixem pelo menos aí meio centímetro de margem, justamente por causa desses picotes. Eu venho aqui, ó, no meio da curvinha, faço um picote e nas laterais da curvinha. Venho aqui na curvinha, no meio dela, faço um picote e nas laterais. E assim eu vou trabalhar dessa forma em todas as minhas curvinhas. E aí agora vem o processo de trazer essa peça para o lado direito. O que eu vou fazer? Como eu fechei todo o meu coelhinho, eu vou vir aqui. Eu tenho a frente e tenho aqui as costinhas do meu coelho, que foi como eu fiz a minha costura. Eu vou vir aqui nas costas do meu coelhinho, eu vou separar um tecido do outro e sentindo a curvinha, né, do pescocinho aqui, ó, entre a cabecinha e o corpinho, existe uma curvinha. Eu vou puxar um pouquinho desse tecido bem no meio dele, vou puxar no sentido do pescocinho, tá? Entre o corpo, essa divisória entre o corpo e a cabecinha, eu vou separar o tecido, vou puxar uma pontinha dele para cima e vou fazer um corte, uma abertura. Olha só, não precisa ser muito. Fiz uma pequena abertura, porque como aqui eu vou colocar ou um laço, uma fita, o cordão de sisal, a roupinha, o que vocês aí tiverem em mãos para estar aí decorando o pescocinho do coelho de vocês, isso aqui não vai aparecer. E aí eu vou entrar nessa abertura com o meu, como que eu posso dizer? Agora eu esqueci até o nome, gente. O meu canudo. Eu vou entrar aqui nessa abertura com o meu canudo, vou ir até a minha orelhinha, vou fechar, pôr para baixo a pontinha, vou vir com o meu palito, vou entrar aqui, ó, onde eu tô com o meu palito aqui dentro do tecido, vou empurrar para fora, olha só, trouxe para fora. E aí agora eu vou trabalhar aqui, trazendo esse tecido direito para fora. Super fácil, tem aí alguns vídeos também que eu gravo, bem detalhadamente explicando para vocês. Não tem segredo, super fácil de estar aí trazendo o lado direito para fora da nossa peça. E aí vocês procurem fazer com calma, com paciência. Eu tô aqui fazendo um pouquinho
mais rápido porque eu estou aqui em aula, para não ficar aí muito extenso o vídeo, porque é uma peça também que não é rápida de fazer. Ó. Aí nessa aberturinha aqui, ó, saiu só uma orelhinha e o corpo para fora. Ficou uma orelhinha aqui um pouco para dentro. Eu posso vir aqui, ó, procurando essa orelhinha e trazendo ela para fora, ó. Aí eu venho procurando ela e trazendo ela para fora. Tá? Aí requer aí um pouco de paciência, tá? E aí tá assim, né? O corpinho não está todo certinho para fora. O que que eu posso fazer? Eu venho aqui com o meu palito e vou acertando o meu tecido lá por dentro. Ó, eu vou passando o meu palito na costurinha do meu coelho, por dentro. E aí eu vou acertando o corpinho dele do lado de fora, ó. Aí eu venho acertando aqui, ó, o corpinho do meu coelhinho. Tá? Costura lá dentro, eu vou acertando e venho trazendo pra fora. Ok? Com o auxílio do palito, eu venho trazendo. E aí vocês vão reparar que pode ficar um pouquinho ainda encolhidinho mesmo com os picotes. E aí vocês vão torcer, né, ó. Já trouxe mais pro lugarzinho, ó. Aí, nessas curvinhas, vocês vão torcer, né, o tecidinho de vocês. E acaba trazendo ainda mais pro lugar a costurinha. E aí vocês podem ir aí arrumando a costura pro lado de dentro de vocês, tá bom? Com o palitinho. E aí vai ficar ainda mais arrumadinho o corpinho do coelhinho de vocês quando fizer o enchimento. Aí está aqui, ó. Tá? Desvirei. Aqui ainda tá um pouquinho encolhidinho. Pronto. Aí está aqui, ó. Tá? Meu coelho costurado, refilado, trouxe pro lado direito, né? Dei uma acertadinha aqui no tecido. E aí, nós vamos agora encher o nosso coelhinho, usando a fibra siliconizada. Aí eu vou pegando e fazendo assim, ó, com a minha fibra, para ela não embolar lá dentro, não ficar engrugido lá dentro, não virar bolinhas lá dentro. Através dessa abertura, com o auxílio do meu palito, eu vou enchendo o meu coelhinho. Aí vocês vão definir. Eu enchi bem cheinho o meu coelhinho, porque caso eu coloque ele numa cestinha, ele vai ficar bem em pezinho. Mas aí vocês podem colocar, encher com muito ou pouco plumante, aí vocês vão decidir, ok? E aí vocês podem também fazer um pingente, tá? Na parte de trás do coelhinho de vocês, vocês podem estar colocando, costurando um cordão de sisal e pendurando, fazendo um pingente para decorar o ambiente de vocês também. E aí, com o auxílio do palito, vocês vão enchendo o coelhinho de vocês, vão arrumando lá dentro, e aí vocês vão decidir se vocês vão deixar ele durinho, bem cheinho, ou deixar ele mais flexível, ok? E aí eu tenho aqui esse, né, que eu mostrei no início do vídeo para vocês, esse aqui já todo cheinho, e aí essa aberturinha que eu fiz aqui, ó, essa aberturinha com a sobrinha que eu refilei o meu coelho. Depois que eu fiz todo, enchi meu coelho todo cheinho, né? Vocês procuram ir arrumando com um palito lá dentro. Caso vocês deixem bem durinho, bem cheinho, procurem estar, né, enchendo bem e ir arrumando esse enchimento lá dentro com um palito, tá? Na medida que vocês desejarem deixar aí
o coelhinho de vocês. Mais flexível, mais molinho ou mais cheinho. Então, o que que eu fiz? Com a sobra que eu refilei o meu coelho, eu peguei aqui um pedacinho do tecido, tá? E aí, procurem não fazer uma abertura muito grande, né? Aí, tá aqui o buraquinho. Eu venho com a cola de silicone, ok? Venho com a cola de silicone, passo aqui no meu tecidinho e colo, ok? E aí, o que eu for usar aqui, seja uma fita de cetim, seja o fio de sisal, a roupinha que nós vamos fazer aqui, vai tampar aqui esse tecidinho, ok? E aí não vai aparecer nem a abertura e nem esse tecido aqui que eu fechei a minha abertura. Olha só, aqui eu também fiz, ó, esse mesmo processo, colei o tecidinho aqui. E aí agora nós vamos usar aqui, eu tenho aqui já prontinha a roupinha, ok? Eu vou explicar para vocês como vocês podem estar utilizando o fio de sisal depois que finalizarmos a roupinha do nosso coelhinho. Porque aí agora nós vamos para os detalhes da nossa coelhinha. E aí o que que eu fiz? Com um retalhinho de tecido, tá? Com um retalhinho de tecido, eu vou deixar a medida direitinho para vocês na descrição do vídeo, tá? Para montagem da roupinha. Eu peguei um retalhinho de tecido 36 por 6,5, vai estar na descrição do vídeo para vocês. Um retalho de tecido 36 por 6,5, e aí eu fiz umas dobrinhas na parte superior da roupinha e nas laterais eu fiz uma dobrinha, uma barrinha de 1 centímetro mais ou menos, tá? Eu dobrei para dentro, tá, ó. Fiz uma dobrinha para dentro, na parte superior, nas laterais, antes de franzir. E aqui embaixo, como eu rasguei o meu tecido, eu preferi deixar ele assim, ó, todo desfiadinho, porque tem até a ver, tá bom? E aí, o que que eu fiz? Com a minha agulha, eu vim aqui, ó, com o meu elastano, ou uma fita de cetim, daquela fininha, número 0, ou também a própria linha de costura dupla, tá? Para não arrebentar no momento de franzir. Eu vim aqui pespontando essa roupinha, ó. Eu peguei aqui bem, ó. Essa dobrinha eu vou fazer do lado esquerdo. Vou franzir voltado para o lado avesso do meu tecido. E aí eu inicio aqui, ó, fazendo pesponto, ok? A mesma costura que eu fiz para fechar o coelhinho, eu vou aqui franzir o meu tecido, tá bom? Ó, aí eu vou franzir, eu vou pespontando até o final, tá? A agulha, ela vai encher, e aí eu vou trazer para fora, e depois dar sequência, tá bom? E aí vocês percebem que eu não cortei, tá? Eu não cortei, eu segui fazendo meu pesponto com a agulha presa no carretel de elastano, ok? E aí eu vou franzindo até o final. Quando eu chegar no final, tá? Ficou assim, ó, né? Quando eu chegar no final, eu vou soltar da agulha, meu elastano, e aí eu vou começar a franzir, o processo de franzir a roupinha da minha coelhinha. E aí, o que que eu vou fazer? A minha coelhinha, ela vai ficar de costas, tá? Minha coelhinha, ela vai ficar de costas. Então, eu vou vir aqui, ó, por cima do tecidinho que eu colei aqui para fechar a minha abertura, eu vou posicionar a minha roupinha e aí, ó, vai tampar. Vou posicionar, deixando aqui o rostinho de fora, tá? Ó, ficou assim. Aí eu vou vir aqui atrás, vou virar pra frente da minha coelhinha, que eu fiz uma coelhinha.
Vocês podem fazer aí um casalzinho, né? Depois eu vou finalizar o outro, vou postar pra vocês o azulzinho. E aí eu venho aqui, ó, e finalizo no corpinho mesmo dela. Eu amarro, faço um nozinho aqui, ó. Caso vocês não tenham um elastano, tá? A fita de cetim, a número 0, vocês podem estar utilizando, ou até uma mais grossinha mesmo. E aí pode até fazer um laço, né? Aqui, ó, quando finalizar aqui, ó, quando vocês finalizar amarrando aqui, pode fazer um lacinho. Eu não vou fazer porque eu estou utilizando aqui esse elástico. Vou remover o excesso de elástico, tá? E aí, como eu vou trabalhar com a minha coelhinha de costas, né? Ó, aqui tá a frente, eu vou trazer... Aqui, ó, ficou todo fechadinho pra frente, né? Eu vou ajeitando, arrumando a roupinha, deixar bem franzidinho, que é a parte de trás da coelhinha que eu vou usar para decorar, para enfeitar. Então, eu procuro deixar bem franzidinho aqui, as laterais da roupinha dela e a parte de trás. E aí ficou assim, ó, super fácil, super rápido de fazer. Com as medidas certinhas que eu vou deixar para vocês, não tem segredo, ok? Só franzir mesmo, fazer as barrinhas para dentro, para ficar um acabamento bem bonito, né? E aí ficou assim a roupinha dela, tá bom? E aí aqui é abertinho mesmo, né? Vai ficar aqui, como é a parte de trás da minha coelha que eu vou utilizar, vai ficar abertinho para quê? Para mostrar até mesmo o rabinho dela, tá bom? E aí agora nós vamos pro processo do rabinho. E aí eu falei com vocês a respeito desse pompom que já vem de pronto, tá? Porém, vocês podem utilizar aí o que vocês tiverem de material para fazer o rabinho do coelhinho e da coelhinha de vocês. Vocês podem estar utilizando a própria lã, né? Enrolando em 2 dedos, né? A quantidade de volume que vocês desejarem o rabinho de vocês, vocês vão enrolar, soltar do dedo, amarrar no meio, tá? E depois cortar, abrir com a tesoura e aí formou um pompom, ok? Tem essas duas opções, fazer com a lã, o pompom que já vem pronto. E eu, no caso aqui, eu fiz com um tecido que eu tinha, né? Um tecido que eu tenho, ó. Eu vou pesquisar o nome desse tecido para vocês e vou encaminhar para vocês nas minhas páginas no Instagram, no Facebook. Eu vou estar colocando para vocês esse tecido aqui que eu utilizei, tá bom? Para fazer o rabinho. O que que eu fiz? Para fazer esse rabinho aqui, eu utilizei uma réguinha, tá? Essa régua é da Wickard Bold. Eu utilizei na medida de 8 centímetros de diâmetro, porém vocês podem utilizar aí um círculo que vocês tiverem, um pírex, um pratinho de 8 centímetros de diâmetro. Eu posicionei no tecido, risquei e vim franzindo com o elastano, tá? Assim como eu fiz aqui, ó, na roupinha, eu vim franzindo esses 8 centímetros de diâmetro. E aí eu puxei. Como ele já é assim, fofinho, né? Eu não coloquei enchimento aqui dentro, mas se vocês utilizarem algum outro tecido que não seja assim fofinho para fazer o rabinho, vocês procurem colocar um pouquinho de enchimento. E aí eu puxei para franzir, super fácil, super rápido de fazer, não tem segredo. É só franzir um círculo de 8 centímetros de diâmetro, que eu vou deixar também na descrição do vídeo. Como é o que eu estou utilizando em aula, não estou utilizando já o pompom pronto, eu vou deixar na descrição do vídeo direitinho para vocês. Fechei aqui o meu franzido e formou aqui, ó, um pompom. Super fácil e rápido de fazer. E aí, o que que eu vou utilizar para aplicar esse meu rabinho aqui? Eu vou utilizar a cola de silicone fria.
aqui na parte que eu franzi, que eu fechei aqui, né, o meu pomponzinho, para formar o meu pomponzinho, eu vou me auxiliar aqui com a cola, vou posicionar aqui, ó, acima da curvinha das minhas duas perninhas, acima, eu vou pregar aqui, vou aplicar o meu pomponzinho. Olha só. Trabalho super fácil, de fácil execução, super gostoso e tranquilo de fazer. E aí eu vou aos poucos me auxiliando com os dedos para acelerar essa colagem. E aí eu procurei fazer 8 centímetros para o rabinho ficar bem fofinho, bem cheinho, e essa roupinha ficar assim, ó. Ficar altinha mostrando o meu pomponzinho. Olha só, que graça que ficou e super rápido de fazer, ok? Aqui as costas da minha coelha, que é o que eu vou utilizar para decorar, tá bom? E aí, vamos vir aqui para a parte de decoração, tá? Vamos utilizar como adereço uma florzinha de tecido, ela também já vem de pronta, porém vocês podem fazer um fuxiquinho, né? Tenho aí aula gravada de fuxico, flores de fuxico, melhor dizendo. Vocês podem estar fazendo florzinhas de fuxico, tá bom? Tipo 6 centímetros, riscar um círculo de 6 centímetros de diâmetro e fazer as florzinhas de vocês, colocar fitinha verde, né? Representando folhinha. E aqui eu vou utilizar uma rendinha, tá? Ó, é uma rendinha bem estreita. Vocês podem utilizar fita de cetim também, podem fazer a fita de vocês decorativa com retalhinho de tecido. Vocês cortam na medida que vocês desejarem, a largura que vocês desejarem. Esse é o momento de vocês usarem aí a criatividade de vocês, a imaginação de vocês e decorar o coelhinho de vocês, né? Da forma que vocês desejarem, ok? Colocando aí a essência, a criatividade, a imaginação de vocês. Eu vou utilizar só numa orelhinha. Eu peguei aqui, ó, as duas pontinhas, eu também vou deixar na descrição do vídeo a medida da rendinha que eu usei. Vou deixar uma ponta para um lado, outra para o outro, vou vir aqui, ó, e vou fazer aqui uma curvinha, ó, ficou assim, ok? As duas pontinhas aqui, ó, para baixo e essa argolinha para cima. E aí eu vou vir aqui em uma das minhas orelhinhas, para baixo da ponta dela, um pouquinho para baixo aqui, ó, da pontinha. Com o auxílio da cola de silicone, eu venho e aplico a minha rendinha. Olha só. Eu vou deixar as pontinhas para fora da minha orelhinha. E vou colocar pro ladinho essa argolinha, ó. Percebe que tá pro lado, a argolinha para um lado e as pontinhas para fora da orelha. Ok? Com a cola de silicone mesmo, eu não preciso nem costurar. E aí eu venho com a minha florzinha, vai ser o adereço aqui para decorar a orelhinha da minha coelha. Com o auxílio da cola, eu venho e aplico a minha florzinha. Olha só, o amarelo, ele faz uma composição super bonita e delicada com cor-de-rosa. Para dar um destaque a mais, quebrar um pouco aqui do meu rosa, eu apliquei uma florzinha amarela. Vocês podem fazer florzinhas de fuxico no tom, na estampa que vocês desejarem, ok? E aí ficou assim, a minha coelhinha, olha só. Eu vou tirar aqui só um pouquinho do excesso aqui, ó, da minha rendinha. Pra não ficar muito, muito comprida. Tirei aqui um pouquinho, uma pontinha, para que vocês possam visualizar melhor aqui, ó. A rendinha, ó, ficou as pontinhas para fora, tá? E a argolinha ficou pro ladinho. E aí está prontinha a minha coelhinha, ok?
super charmosa, super delicada, de fácil execução, pouquíssima material. Aqui está a frente dela, ó, a frente dela, e nós vamos utilizar a parte de trás, tá bom? Que é justamente, né, o charme, o pomponzinho aqui, o rabinho dela é o charminho, tá? Que vai estar bem visível e dá todo o toque, o charme para decoração. E aí uma coelhinha dessa vocês podem tranquilamente comercializar, agregar em uma cesta, numa box de chocolate, né? Colocar do lado de fora assim daquela sacola grafite, né? Aí aqui assim, ó, vocês podem, à frente da coelhinha de vocês, que não está decorada, vocês podem colocar aqui, ó, um cordãozinho, uma argolinha de sisal, dá uns pontinhos, tá bom? Procurando utilizar a mesma cor do tecido, a linha, e vocês podem fazer um pingente, tá bom? Pode pendurar na maçaneta da porta, pode pendurar na porta, na parede, pode pendurar aí na cômoda da criança, no guarda-roupa, tá bom? No cantinho que vocês forem decorar aí na cozinha também, tá? Próximo do vitrô da janela de vocês, na porta da cozinha, vocês podem utilizar para decorar também como pingente. É só colocar uma argolinha de sisal e pendurar tranquilamente, tá bom? E ela assim vocês podem utilizar numa box de chocolate, numa cesta de chocolate, na xícara também, né? Aquelas xícaras de chocolate. Aí vocês vão utilizar a imaginação de vocês para o fim que vocês desejarem. Super fácil, tranquilo, vocês podem aí estar revendo o vídeo quantas vezes vocês precisarem, ok? E na descrição do vídeo vai estar lá as medidas e o material tudo certinho, direitinho. E aí o cordão de sisal tanto serve para vocês fazerem ele como a coelhinha de vocês, como o pingente, tá? Deixar ela aqui assim. Tanto como pingente, como vocês podem vir aqui, ó, no caso desse coelhinho, né? Menininho, que eu vou finalizar e postar para vocês lá na minha página do Instagram. Vocês vão ir lá e vocês vão poder, tá? Estar visualizando os dois prontinhos, ok? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, né, o pescocinho do meu coelhinho, tá? Eu venho aqui com o sisal no pescocinho, venho aqui, ó, e aí eu vou dar algumas voltinhas no pescocinho, umas 3 voltinhas mais ou menos, tá? Caso vocês não façam aí uma gravatinha para colocar aqui assim, ó, no lugar do vestidinho, menininho, vocês podem fazer uma gravatinha, né? Um laço aí bem quadradinho, não arredondado, no formato de gravatinha. Também vai ficar super charmoso o coelhinho de vocês. E aí eu venho com 3 voltas, tá? Mais ou menos 2, 3 voltas, que eu vou fazer só 2. Tá? Só que aí o meu coelhinho vai estar cheinho, tá? Na minha página lá no Instagram, depois vocês entram lá na minha página e vocês vão ver ele pronto. Para vocês terem mais noção do que eu vou estar fazendo com o cordão de sisal. Eu venho e faço um laço. Porque vai precisar tampar, né, a abertura aqui, né, que eu fiz. Então, aí com o cordão de sisal, vocês vão fazer um laço aqui. E aí vocês vão fazer direitinho, arrumadinho, o coelhinho já vai estar cheinho, tá? E vocês vão fazer o laço do tamanho que vocês desejarem, tá? E procurem fazer 3 voltinhas antes de finalizar o laço, tá bom? Não deixem de entrar na minha página no Instagram, que vocês vão ver os dois prontinhos, tá bom? Para vocês se inspirarem, terem uma ideia melhor de como eu finalizei o coelho azulzinho, utilizando o cordão de sisal, tá bom? E aí vocês podem usar uma fita de cetim, né, mais grossinha também, tanto no tom azul, se tiver um fundo bege, um outro fundo, vocês podem pegar do tecido que vocês utilizarem
um tom que tiver ali, tá? No tecido de vocês e colocarem uma fita, tá? Ou o tecido também rasgadinho, fazer um laço no pescocinho, como gravatinha. Procurem tirar do tecido que vocês fizerem o corpo, tá? Procurem utilizar aqui para fazer a gravatinha, para fazer o laço no pescocinho do coelhinho de vocês. A mesma coisa na coelhinha, tá bom? A coelhinha também. Se vocês quiserem fazer aqui um laço utilizando do tecido rasgado, vocês podem rasgar uma faixa, né? Na medida que vocês desejarem para fazer o laço de vocês, vocês podem rasgar, utilizar assim rasgadinho mesmo, tá bom? Que aí fica aí uma coelhinha vintage, tá? Vocês podem aqui, uma coelhinha vintage, uma coelhinha Caltrim, né? Ó, aqui lembra muito o Caltrim, tecido rasgado, tá bom, meninas? Vocês podem utilizar um tecido rasgado nessa própria medida aqui da roupinha, ó. A largura da roupinha que eu passei para vocês de 6,5 centímetros, vocês rasgam um tecido um pouco mais estreito, né? Ou nessa medida mesmo de 6,5, 5 centímetros pode ser, e fazer um laço, né? Deixar as pontas caidinhas para fora do rabinho, também vai ficar super charmoso e delicado. Não é obrigatório fazer a roupinha. A roupinha só é aqui, né, uma ideia para vocês fazerem aí, né? Deixar bem charmosa a coelhinha de vocês. Mas um laçarote também cai super bem, tá bom? Lacinho aqui também na orelhinha, também lacinho pronto, lacinho que vocês fizerem com retalhinhos de tecido. Não precisa sair para comprar a florzinha. Vocês podem fazer flor de fuxico, fazer um lacinho menor com o próprio retalhinho, sobra de tecido que ficar aqui da roupinha, que fica do corpinho da coelhinha de vocês, ok? Então, assim, essa minha eu já vou decorar lá o meu cantinho, tá bom? Deixar decoradinho, depois eu também posso postar para vocês na minha página no Instagram também. Não deixem de entrar lá na minha página, tá? Para vocês conhecerem, curtir, compartilhar. Não deixem de compartilhar esse vídeo para que cheguem a mais pessoas tenham acesso, né, a essa aula e possam estar aí fazendo, confeccionando as suas peças, se distraindo, relaxando um pouco. Não deixem de compartilhar esses vídeos, não deixem de compartilhar as minhas aulas. Deixa lá a sua curtida, deixa lá o seu comentário, uma pergunta que eu vou estar pronta para responder, ok? Então, por enquanto é isso, ficamos por aqui e vamos finalizar, tá? As nossas oficinas, as nossas aulas, né? Voltado aí para o tema da Páscoa, tá? Com essa linda coelhinha aqui, tá? Super fofa, super delicada, de fácil execução, com o material que vocês tiverem aí na casa de vocês, não precisa sair para comprar. Eu sempre deixo aqui diquinhas do que vocês podem estar aí reutilizando na casa de vocês e montando lindas peças, tá bom? E não se esqueçam de que nós podemos aí, né, ter a oportunidade de celebrar a Páscoa todos os dias da nossa vida, não necessariamente uma data específica, mas como a Páscoa ela representa vida, esperança e amor, nós podemos celebrar ela todos os dias, tá? E compartilhando aí os vídeos, vocês não vão estar deixando de compartilhar aí, né, um pouco de carinho com o próximo, porque às vezes a pessoa está lá em casa deprimida, depressiva, né? Um vídeo como esse pode aí colaborar, distrair, né? Alegrar aí um pouco o coraçãozinho de pessoas que pode estar aí nas suas casas, debilitado, fragilizado. Já é um momento de distração, já vai colaborar bastante, tá bom? Não deixem de fazer aí a coelhinha de vocês, tá? Fazendo com bom acabamento, né? Com amor, com carinho, vocês podem tranquilamente comercializar a peça de vocês, tá bom? Ainda dá tempo de vocês fazerem, agregar aí no trabalho de vocês e comercializar e deixar aí o cantinho da casa de vocês também bem alegre, decorado. E não precisa utilizar só neste momento de celebração com essa data específica. Vocês podem estar aí utilizando no decorrer do ano também, tá bom? Porque nada mais é que um bichinho, né? É um bichinho que está aí, né? Junto dos demais bichinhos da natureza, é um coelhinho que vocês podem utilizar aí no decorrer do ano todo, decorando, presenteando, utilizando, fazendo aí, né, até
diminuindo o molde, fazendo chaveirinho. Vocês podem trabalhar no molde de vocês, aumentando, diminuindo, fazendo chaveirinho, fazendo pingentes menores, tá? Colocando no chaveiro, na mochila, na bolsa, na necessaire. São ideias que eu sempre trago aí, opções de ideias para vocês não ficarem presos só naquilo que eu trago aqui de conteúdo específico. Vocês podem trabalhar o molde de vocês, montando uma diversidade de tamanho, né, e de propostas aí para utilizarem no dia a dia, ok? Então é isso, ficamos por aqui. Não deixem de entrar lá na minha página, tá? No Instagram, que vocês vão ver os dois lá postados prontinhos, tá bom? Lindos e fofos. E façam aí o de vocês também. Então, até a nossa próxima aula, tá bom? Com um outro conteúdo, com novidade, para vocês estarem aqui tendo acesso e tirando um tempo aí especial para vocês fazerem uma atividade, ok? Beijos, Deus abençoe a vida de cada um, todos que estiverem assistindo, que forem assistir aí, né, esse vídeo, porque ele fica aí no meu canal no Instagram, todos que tiverem acesso, que Deus abençoe e prospere a vida e o trabalho das mãos de cada um de vocês. Beijos e até a nossa próxima oficina com mais novidade.